Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por sua bondade, por sua fidelidade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, nós te louvamos e te agradecemos. Nós estamos com os corações abertos para receber a tua palavra e cremos, Pai, que o Senhor irá falar conosco essa tarde, que o Senhor irá manifestar a sua vontade em nossas vidas. E nós declaramos que os nossos corações e mentes estão prontos para receber essa palavra, que é poderosa para salvar nossa alma. E estamos dispostos, Senhor, a obedecê-la em todos os momentos, para que possamos experimentar qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós dependemos de ti, Senhor, para todas as coisas, inclusive para compreender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Te agradecemos por essa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, nós temos falado sobre fé, sim, nós temos ensinado sobre fé, temos aprendido sobre fé, temos visto como a fé se manifesta, o que é a fé e como ela se manifesta no nosso meio, como nossas ações mostram o que cremos, como nossas palavras mostram o que cremos. E sábado passado falamos a respeito do fato de que precisamos estar arraigados na palavra de Deus, que é a principal fonte de nossa fé, para que possamos saber exatamente tudo que Deus tem falado a nosso respeito, tudo que Deus tem prometido para nós, para que possamos então viver isso que Deus já falou. E nós falamos a respeito da vida de fé e de que precisamos realmente não andar somente esperando que as coisas aconteçam, mas nós precisamos manifestar a nossa fé, viver por fé e manifestar a nossa fé. E falamos que o modo principal disso acontecer é através daquilo que nós deixamos entrar em nossos corações e então falamos com a nossa boca. Conforme disse o apóstolo Paulo, eu criei e por isso falei, citando Davi, e ele diz, nós cremos e também por isso falamos. E ele diz isso a respeito de crer que Jesus é o Salvador e por isso não cessar de falar a todas as pessoas a respeito do senhorio de Cristo. E para nossas vidas, nós, em nosso cotidiano, devemos manter essa mesma atitude de coração. Devemos manter essa mesma posição, esse mesmo posicionamento, de que se cremos, então precisamos falar a respeito disso que cremos. Porque muito facilmente nós podemos ser levados pelos nossos sentimentos ou por aquilo que os nossos olhos veem, mas nós não devemos nos deixar vencer por isso que vemos. Nós não devemos nos deixar vencer por isso que sentimos, mas nós devemos estar obedientes à palavra de Deus, fazendo exatamente aquilo que nela está escrito e concordando com ela em todas as coisas. E é por isso que Tiago diz que nós devemos abandonar toda malícia e acúmulo de maldade para poder receber a palavra que foi implantada em nós. Atente que ele fala isso para a igreja, ele não fala isso para o mundo. Aquela carta que Tiago escreveu, a epístola de Tiago, ela não foi escrita aos perdidos, ela foi escrita aos crentes, aos que já creem em Jesus, às pessoas que já foram salvas. E ele diz que devemos abandonar toda a malícia e acúmulo de maldade. Isso quer dizer que nós estamos deixando entrar coisas em nós que não provém de Deus. Isso quer dizer que nós temos deixado pensamentos do inimigo tomar conta de nossas mentes. É por isso que há um livro tão famoso escrito pela Joyce Meyer, uma escritora americana, chamado Campo de Batalha da Mente. É um livro precioso, eu recomendo a leitura. E é exatamente isso que o inimigo faz conosco. Ele nos tira da área da fé, ele nos tira da área da palavra e nos traz para o racional e para as emoções, porque ele sabe que ali ele ganha. Porque se nós permanecermos na seara da fé, o inimigo não tem poder contra nós. Mas quando nós andamos por aquilo que vimos, ou por aquilo que sentimos, ou por aquilo que está em nossas mentes, então, meus queridos, nós somos uma vítima fácil.
um alvo fácil. Por isso que Pedro diz que o inimigo anda ao derredor como um leão buscando quem possa tragar. Ele fica o tempo inteiro, o inimigo fica o tempo inteiro rondando nossas vidas, lançando setas para ver em que momento nós vamos abrir uma brecha na mente para ele entrar com os pensamentos dele e nós começarmos a falar exatamente aquilo que ele tem colocado em nossos ouvidos. Um homem disse muitos anos atrás, eu creio que foi Martinho Lutero que disse, que nós não podemos impedir um pássaro de passar voando sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir um pássaro de sentar em nossas cabeças e fazer um ninho. Isso diz respeito aos pensamentos. Nós não podemos impedir que os pensamentos do inimigo de repente entrem, venham até nós e queiram tomar conta de nossos pensamentos. Mas nós podemos impedir que esses pensamentos permaneçam e façam morada em nossas mentes, em nossas almas. Porque quando um pensamento que vem do inimigo faz morada em nossas almas, ele se torna uma fortaleza, conforme dito por Paulo, ou um sofisma, um ensino errado, que é tido como verdade absoluta. E esses pensamentos do inimigo fazem morada em nossa mente e começam a sugar nossas energias, a sugar nossas forças, e nós acabamos acreditando mais no que ouvimos do inimigo do que ouvimos na palavra de Deus. E isso é algo que devemos ter cuidado, é algo que devemos ter muito cuidado, porque forças malignas muitas vezes se utilizam disso para entrar na mente das pessoas e torná-las depressivas ou obcecadas, e às vezes até mesmo possuí-las na alma. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. E vimos anteriormente que quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, é o início do caminho. É aí que começa a vida de fé, quando a gente permite a palavra de Deus tomar lugar em nossos corações. Mas também precisamos permitir que a palavra de Deus tome lugar em nossas almas. E é por isso que precisamos rejeitar toda malícia e acúmulo de maldade para receber a palavra de Deus, que é poderosa para salvar a alma. Porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é capaz de separar aquilo que vem da alma daquilo que é do espírito. Se você for comigo em Filipenses, capítulo 4, abra sua Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de Romanos, se você chegar em Colossenses, você já passou. No capítulo 4, no verso 8, eu queria começar com você do verso 6. Atente para isso, estamos falando sobre fé. Mas olha o que Paulo escreve aqui aos irmãos que moravam na cidade de Filipo. Capítulo 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem que Paulo dá para a igreja. Paulo, como apóstolo daquela igreja, inspirado por Deus, diz a eles: não andem ansiosos por coisa alguma. Se você concorda comigo que as epístolas, as cartas que foram escritas pelos apóstolos à igreja, vale para todas as igrejas, e é por isso que em Colossenses, no final de Colossenses, Paulo diz: que essa carta seja lida também na igreja de Laodiceia, e vocês de Colosso leiam também a carta que foi escrita para Laodiceia. Isso quer dizer que a carta que é escrita a uma igreja serve para outra igreja. Os ensinamentos que são passados para uma igreja, que eram passados para uma igreja e hoje fazem parte da Bíblia, são agora conhecimentos e ensinamentos universais que valem para todas as igrejas. E se assim, nós somos hoje a igreja de Cristo, aquilo que foi escrito para a igreja de Filipe serve para nós também. Concorda comigo?
Então, quando Paulo escreve para eles, não ande ansioso por coisa alguma, isso vale para nós também. É tido como um mandamento da parte de Deus no Novo Testamento, já que nós não temos a lei como tinha o povo de Israel, dada por Moisés, nós temos a lei que Cristo nos dá. A lei que vem do Espírito, a lei da liberdade, e ela diz, primeiramente, ame a Deus e depois ame ao próximo como Jesus amou ao mundo, se entregando por ele. E há outras demais coisas que nós temos escrito no Novo Testamento para que nós devamos viver e seguir. E uma delas é essa: nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. E isso é um mandamento que Deus nos dá. Por quê? Quem anda ansioso anda incerto. E quem anda incerto não tem certeza, por isso não tem fé. Se nós permitirmos andar em ansiedade, nós estamos mostrando para nós mesmos, nós estamos dizendo para nós mesmos que Deus não é fiel. Porque se eu estou certo de que Deus disse algo e que Ele vai cumprir, então eu devo descansar. Mas se eu andar ansioso, eu não estou crendo no que a palavra de Deus diz. Consequentemente, não estou andando em fé. E deixe-me ir mais profundamente com você. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Então podemos dizer que quando andamos ansiosos, estamos pecando. E não convém a nós que somos salvos, livres no Espírito, recriados por Deus como nova criatura, não convém a nós viver pecando. Não convém a nós andar em pecado. Você está comigo? Então, de certo, muitas vezes nós facilmente dizemos às pessoas: não fumo, não bebo, não minto, não jogo no bicho, não roubo. E aí nós dizemos que não somos pecadores por causa disso, mas muitas vezes as pessoas estão andando ansiosas. E isso é um erro. Devemos consertar isso também em nossas vidas. Porque andar com Deus é andar em fé, em certeza de fé, em plena convicção. Então a primeira coisa que ele diz aqui imediatamente é: não ande ansioso de coisa alguma. Certo, então agora nós aprendemos que não devemos andar ansiosos, porque se andarmos ansiosos nós não estamos crendo. E nós somos crentes, aqueles que creem em Deus, então devemos andar crendo. O justo viverá pela fé. Não é esse o nome do nosso programa? O justo viverá na fé. Então aprendemos de imediato: não devemos andar ansiosos. Então me pergunte agora, como não andar ansioso? Glória a Deus que o apóstolo Paulo logo então responde que a forma que existe para não andar ansioso é levar até Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí entregamos a Deus as nossas necessidades e dizemos a Ele: Senhor, eu estou precisando disso, e a sua palavra disse que o Senhor já me deu isso. Eu creio e recebo em nome de Jesus. E aí entramos naquilo que o povo de Israel não pôde entrar porque era incrédulo. Nós entramos no descanso que vem de Deus, no descanso que vem da palavra, pela palavra. E é por isso que o apóstolo Pedro diz que nós devemos lançar sobre Ele, sobre Deus, todos os nossos cuidados e as ansiedades, porque Ele tem tomado conta da gente, Ele tem cuidado de nós. Acaso você acha que Deus não tem olhado para você? Acaso você acha que Deus não tem cuidado de você? Acaso você acha que você foi esquecido por Deus? Você acha que Deus não tem olhado para as coisas que você tem feito, para as coisas que você tem vivido? Você acha que Deus não tem olhado as coisas que você tem plantado? Você acha que Deus se esqueceu de você? Acha que é o único
Assim como Elias, né? Ele diz: Senhor, todos te abandonaram, só eu fiquei. E é por isso que Pedro diz à igreja que devemos lançar sobre ele todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então nós devemos entrar no descanso. E é por isso que há aquele salmo que diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges? Por que estás inquieta? Aquietai-vos e sabei que Jeová é Deus. Quando colocamos a palavra de Deus em nossos corações, nós devemos também colocá-la em nossas almas, em nossos pensamentos, e deixar que apenas a palavra de Deus tenha primazia no nosso pensar. É por isso que em Romanos 12 está escrito que nós não devemos nos amoldar a este mundo, não devemos nos conformar a este mundo, mas devemos ser transformados em nossa mente, para aí então podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não transformarmos a nossa mente, e repare que ele coloca isso no imperativo, ele não diz: deixe que Deus transforme a sua mente. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E então você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. E aqui em Filipenses, no capítulo 4, ele continua dizendo que quando nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, quando nós oramos a Deus confiando que Ele nos ouviu, assim como Jesus diz que todo aquele que ora deve crer em seu coração que recebe, e assim ele vai ter aquilo, nós devemos manter-nos confiantes de que Deus nos ouviu. E é no versículo 7 de Filipenses 4 que o apóstolo Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Mas isso vai acontecer quando fizermos uma coisa especial que está escrito no versículo 8. Finalmente, irmãos, ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós devemos, para viver uma vida de fé, nós devemos substituir os pensamentos do diabo pelos pensamentos de Deus. Porque por mais que você conheça toda a Bíblia, de capa a capa, por mais que você tenha dezenas de versículos memorizados, por mais que você saiba tudo que Deus já fez por você na cruz do Calvário, se nos seus pensamentos estiverem os pensamentos do inimigo, você não vai viver uma vida de fé. Porque os pensamentos do inimigo, guardados em nossa mente, geram em nós incredulidade, geram em nós dúvida. E Jesus disse que se nós dissermos a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, se permitirmos que o inimigo coloque pensamentos em nossa mente, nós não vamos viver nunca uma vida de fé. E este é o mal deste século. Este é o mal que a igreja tem vivido, e pelo que Paulo fala, não é de hoje que isso acontece. Porque somos conhecedores da palavra, porque temos curso, porque nós temos acesso ao conhecimento através de livros, através de ministrações na internet. Nós somos conhecedores da palavra, mas ainda assim permitimos que o inimigo coloque sofismas e fortalezas em nossa mente. E nós não vamos experimentar a fé do tipo de Deus enquanto isso acontecer conosco.
Nós não vamos viver uma vida de fé verdadeira enquanto permitirmos que o diabo coloque em nossas mentes os pensamentos de derrota, os pensamentos de fracasso e os pensamentos de comiseração e vitimismo que têm assolado a sociedade atualmente. E é por isso que nós não devemos tomar a forma da sociedade, porque enquanto Jesus foi levado por a cruz, em nenhum momento ele diz: eu não quero. Mas ele disse: Senhor, se for da sua vontade, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E sabe por que temos sido derrotados? Porque temos andado fracos, temos andado pelos cantos, levados pelo inimigo e por ventos de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, porque nós não temos dado primazia àquilo que Deus fala, mas temos ouvido o que o diabo fala. E quando o diabo chega para nós dizendo que nós somos doentes, nós temos aceitado o diagnóstico do diabo. Nós temos ouvido o que ele fala e temos crido naquilo que o diabo fala. E nós só vamos receber aquilo que nós cremos porque a nossa vida é pela fé. E nós temos crido naquilo que ele fala e temos vivido aquilo que ele fala. E às vezes, acontece de mesmo duvidarmos do que a palavra de Deus diz. Sabe, isso aconteceu comigo essa semana. Aconteceu comigo essa semana de que fui informado de que uma pessoa estava enferma, acamada, prestes a morrer. E o pensamento imediato que eu tive foi: como a família vai lidar com isso? Por que que eu... Naquele momento, isso foi o sentimento que eu tive, foi de que era o fim da história. O sentimento que eu tive foi de que não conseguiria ver aquela pessoa novamente, porque o inimigo estava levando ela através de uma doença. Por que o pensamento imediato que me veio não foi aquilo que Deus já fez tantas vezes, eu já vi Ele fazer tantas vezes, que é curar? Por que a nossa tendência é seguir o natural, o curso natural? Nós não devemos atentar para o que o inimigo fala, mas devemos atentar àquilo que Deus já fez em nossas vidas. Por isso que Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, Paulo diz que nós devemos pensar as coisas que sejam verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, que tenha boa fama, que tenha virtude e que tenha louvor. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Nós não devemos dar vazão aos pensamentos do inimigo. Nós não devemos dar lugar àquilo que o inimigo já falou ou tem falado a nós. Devemos, meus queridos, atentar àquilo que a palavra de Deus diz. Isso é um exercício diário. Isso é um exercício diário. Porque os pensamentos do inimigo virão. Eu tenho que dizer isso para você, e isso é uma realidade. Os pensamentos do inimigo virão. E eles vão tentar te fazer sair da posição de fé. Eles vão tentar te colocar numa posição de desistência. Os pensamentos do inimigo virão e vão tentar te fazer retroceder. Mas nós somos da fé. E os que são da fé não retrocedem.
Esse é um exercício diário que devemos tomar enquanto igreja, de que em nossos pensamentos somente estejam os pensamentos de Deus. De que devemos pensar e meditar no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E devemos pensar e meditar naquilo que Deus já disse a nosso respeito. Por quê? Quais são as coisas que Deus já falou para você a respeito de sua vida? Eu estou falando com vocês através dessa rádio, mas também estou falando comigo mesmo. Quais são as promessas que Deus já fez a seu respeito? Quais são os chamados que Ele te deu? Quais são as coisas que Ele já disse que você faria? Embora pareçam distantes, elas foram mentiras? Ou Deus é verdadeiro? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É isso, meus amados. É isso. Nós temos deixado o inimigo plantar sementes de discórdia e de incredulidade em nossas mentes. E temos regado essas sementes com pensamentos errados. Nós devemos pensar o que é certo. É por isso que Deus não diz para Josué apenas ler a palavra, mas Ele diz para Josué meditar na palavra. Porque se você lê algo e sabe, que bom. Você sabe. Mas enquanto você medita e você fica pensando naquela palavra, naquele versículo, naquela revelação que Deus deu através de um escritor, às vezes 3.000 anos atrás, quando você fica meditando naquilo, isso vai se tornando cada vez mais real na sua mente. E é por isso que precisamos meditar na palavra de Deus, receber a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós precisamos ocupar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Nós precisamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Êxodo. Moisés chega para Deus e diz: deixe-me ver sua glória. Creio que eu já falei isso aqui, mas importa repetir. E Deus diz para ele: farei passar por diante de você toda a minha bondade. Eu peguei esse versículo uma vez e meditei muito nisso e fiquei pensando: rapaz, a glória de Deus, para Deus o mais importante é a sua bondade. A coisa mais grandiosa que Deus manifesta é a sua bondade. Então, de fato, Deus é bom. Deus é bom. E aí quando você lembra, você associa esse versículo com Tiago, que Tiago disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, que não muda. Então Deus é bom. E tudo que Deus dá é bom. E tudo que vem de Deus é bom. Então eu só posso esperar coisas boas vindo da parte de Deus. E se algo está acontecendo na minha vida que não é bom, eu vou levar isso diante de Deus. Fazer como Paulo fala aqui. Vou levar diante de Deus através de oração e através de súplica e ações de graças. E então vou ocupar o meu pensamento com o que Deus diz a respeito dessa circunstância. Se for doença, vou ocupar o meu pensamento com cura. Provérbios diz, Provérbios capítulo 4, se não me engano. Vamos lá, vamos ler. Provérbios capítulo 4. Deixe-me ter certeza de que é isso aqui mesmo. Isso, é isso mesmo. Capítulo 4, versículo 20, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não deixe a palavra se apartar dos seus olhos. Guarde-a no mais íntimo do seu coração. Por quê? Porque ela é vida para quem a acha e saúde para o corpo.
Então muitas vezes a gente recebe uma notícia de algum médico que estudou aquilo e ele naturalmente entende e é verdade o que ele está dizendo, porque ele viu com os olhos dele um diagnóstico e ele está te dizendo: você tem uma doença, tal doença. Mas então nós temos uma outra verdade, e essa para mim mais real e mais verdadeira, que diz que o Senhor já carregou no madeiro todas as nossas enfermidades. E aí eu tenho duas escolhas na minha vida agora: ficar meditando e falando para as pessoas aquilo que o médico disse, que é o natural, ou eu posso ficar meditando e falando aquilo que Deus disse, que é o espiritual e é mais verdadeiro do que o natural. Por isso que nesse versículo ele diz que nós devemos guardar a palavra no nosso íntimo, não deixar ela sair dos nossos olhos, porque ela é saúde para o nosso corpo. Olha o capítulo 3, no verso 1. Capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles vão aumentar os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. No verso 5 ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e te aparta do mal. Isso vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Entenda essa parte final, em que ele diz: teme ao Senhor e te aparta do mal. Como tema ao Senhor e te aparte dos pensamentos do inimigo. Tema o Senhor e se afaste dos pensamentos que o inimigo traz. Tema o Senhor e rejeite aquele pensamento que o diabo quer que você pense. Isso vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vai ser medicina para você. Vai ser remédio para você. Voltando no capítulo 4, no verso 24. Ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. No 27 ele fala: não te declines para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A gente pode entender isso como simples não se desviar do caminho de Deus, do reino. Mas a gente pode entender isso também, já que ele fala sobre guardar a palavra no íntimo. A gente pode entender isso como se não se desviar do caminho da palavra para nenhum outro pensamento que surja. E é isso. Eu recebi bastante essa tarde. E creio que você também recebeu. É por isso que Jesus disse que quando conhecemos a verdade nos liberta, porque ela faz com que a gente viva uma forma diferente. Precisamos nos livrar dos pensamentos do inimigo. Precisamos nos livrar da ofensa. Precisamos nos livrar da derrota. Precisamos nos livrar da inferioridade. Precisamos nos livrar do vitimismo. Precisamos nos livrar do sentimento de coitadinhos. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Precisamos rejeitar todo o pensamento do inimigo e receber somente aquilo que a palavra de Deus diz, para então podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio em nome de Jesus e eu declaro sobre nossas vidas. Eu declaro sobre nossas vidas em nome de Jesus uma novidade através da nossa mudança de pensamento. Em nome de Jesus, nós não seremos mais os mesmos a partir de agora, porque nós recebemos uma revelação da parte de Deus a respeito do que o inimigo tem feito em nossas mentes e a respeito do que ele tem feito em nossas vidas. Nós não vamos mais permitir que o diabo fale aquilo que ele quiser em nossos ouvidos, porque nossa mente não pertence a ele, mas nossa mente foi salva pela palavra de Deus. Nós receberemos a palavra de Deus como mansidão,
Essa palavra que é capaz de salvar nossa alma. Essa palavra que é capaz de mudar, transformar, renovar e recriar nossa alma. Eu declaro em nome de Jesus que cada um de nós, que meditarmos na palavra de Deus e permitirmos que a palavra de Deus seja a primazia em nossas mentes, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque essa é a promessa que Ele nos fez. Nós não seremos mais os mesmos, mas nós estamos sendo transformados pela boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Isso já começou hoje. Em nossa mente reina o Senhor. Em nossa mente reina a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Repita comigo, meu amado. Eu sou uma nova criatura em Deus. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A minha mente é blindada. A minha mente é renovada. A minha mente é a mente de Cristo. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Em nome de Jesus. Em Gálatas, Paulo fala a respeito da armadura do cristão. E um dos elementos é o capacete da salvação. Quando nós estamos cada vez mais certos de quem Deus é em nossas vidas e do que nós somos nele e do que Ele fez por nós, os pensamentos do inimigo não vão ter lugar em nossas mentes. Por isso, sejam abençoados na prática dessa palavra.